Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Gente, o último vídeo, a parábola do banquete. Se você não assistiu, para esse vídeo agora, volta lá agora e vai assistir. A parábola que a gente vai contar agora é uma continuação dela. Mas olha, Deus falou profundamente. Eu tinha preparado uma coisa para falar, Deus levou a falar outra e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Não por mim, porque eu não sou nada, mas o Espírito Santo, a gente ora, confia, ele nos conduz. Então volta lá para a parábola do grande banquete e a gente vai continuar a parábola que Jesus contou depois do grande banquete, tá? Diz assim, Lucas 14, versículo 25, a gente vai ler, tá bom? A partir do 25, tá? Aqui existe um subtítulo na minha Bíblia. O subtítulo, não sei como que é. Eu nem sei se você conseguir enxergar aí. Tá vendo? Minha Bíblia toda marcadinha, né? Tá vendo? Aqui existe em negrito um subtítulo, tá? Mas a gente tem que pensar uma coisa. A Bíblia não foi escrita nem em capítulos, nem em versículos. Foram colocadas depois para facilitar a gente encontrar as coisas aqui, tá? Foi escrito como se fosse uma carta corrida. Esses subtítulos que é colocado na Bíblia em negrito, se você tem na sua Bíblia aí também, não são inspirados, vamos dizer assim, não inspirados, não fazem parte do escrito original da Bíblia, mas nos ajudam a entender um pouco o contexto que vai ser falado, tá? Então o subtítulo que está escrito aqui na minha Bíblia diz assim, o preço do discipulado. Depois dele falar do banquete, assistir lá do banquete, que tem muitas pessoas que são chamadas, mas só dão desculpas para Deus, agora fala o seguinte, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, então, Jesus, as pessoas estavam seguindo, Jesus parou e falou, vou contar uma história para vocês. Ah, gente, olha que privilégio, nós estamos ouvindo a história de Jesus, hein? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, mais do que a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ai, rapaz! Jesus já começa com uma orientação profunda aqui. Se você não ama a mim mais do que ama as outras pessoas, você não serve para ser meu discípulo. Nós mães, né, principalmente, nós amamos nossos filhos. Mas nós temos que amar a Deus mais ainda do que nós amamos nossos filhos. E por nós amarmos nossos filhos, nós temos que ser servos do Senhor e dar o exemplo para eles do que é servir o Senhor e ensiná-los do que é servir o Senhor para que eles amem a Deus mais do que amem a nós. Olha só que profundo isso. Existem muitas pessoas que também amam o marido mais do que a Deus. Os maridos devem ser amados, honrados. Porém, nós temos que amar a Deus mais do que a eles. Olha aqui ainda, fala ainda. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ai, Jesus, isso aqui é pesado. Daí ele continua contando. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Então, ele usa um exemplo físico para ilustrar uma lição espiritual. Qual de vocês não pensa bem? Se você vai construir alguma coisa, vai ver se você vai ter dinheiro para construir? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão de você, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ai, 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 ai. Olha só, o que tem a ver espiritualmente falando isso? Às vezes você decide, olha, eu vou começar agora a caminhar com o Senhor. Até você fala para as pessoas, olha, agora estou caminhando com o Senhor. Daqui a pouco você desiste no meio do caminho, porque não é fácil servir a Deus, mas é o melhor caminho que você pode tomar. Lembra que eu contei a parábola da porta estreita? É difícil, apertar o caminho de seguir a Deus, mas dá para a vida eterna, dá para o céu. A vida fácil, o caminho é largo, porém, dá para o inferno. As pessoas não gostam de ouvir essa palavra, mas é verdade, tá? Então, é difícil, é estreito o caminho de servir a Deus. E a gente tem que pensar sobre isso, porque senão a gente começa nesse caminho e daqui a pouco desiste. A pessoa vai falar assim, aquela pessoa lá começou a ler a Bíblia e desistiu. Que sem noção, né? A gente tem que pensar sobre isso e também vamos ser um mau exemplo. Porque às vezes as pessoas se espelham em nós e a gente desiste no meio do caminho, às vezes muitas pessoas também vão desistir. Continua.
Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Então ele comparou com uma pessoa que vai construir uma torre, precisa pensar bem o que precisa ser feito, se tem verba para construir aquela torre até o final. Agora fala de um rei que tinha 10.000 homens, que um outro rei estava vindo para atacar ele com 20.000, ele para e pensa na estratégia. Será que com 10.000 eu vou conseguir vencer 20.000? Tá, vai. Se não, é melhor fazer um acordo antes que eles venham me destruir aqui, né? Continuando, versículo 33. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente já falou até sobre a explicação que Jesus usava a parábola, ele fala sobre isso. Você está ouvindo a palavra, mas não é só ouvir por ouvir, é ouvir com o coração, com a mente, fazer sentido. Então vamos destacar aqui o versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Isso tem ligação com a parábola que você já assistiu, você voltou lá na parábola anterior, que fala sobre Jesus ter um banquete preparado para nós. E nós não devemos dar desculpas para ele, colocar outras coisas como prioridade na nossa vida que não seja o próprio Deus. Se você ama mais o seu trabalho, os seus filhos, o seu marido mais do que a Deus, você não é digno. Aqui, preste bem atenção, aqui Deus não está falando para você não amar seus filhos, não amar seu marido. Mas em primeiro lugar, Ele quer que você o ame, que tenha um relacionamento profundo com Ele em primeiro lugar. Ele fala, existe um preço a ser pago pelo discipulado, que muitas vezes é deixar as coisas de lado e buscar Deus em primeiro lugar. Muitas vezes é. Aquele que põe, em outro texto diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás pensando, ai meu Deus, eu deixei coisa para trás, Senhor, não é digno de servir o Senhor. Nós precisamos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e o seguir. Tem um outro texto aqui que é Lucas 12, vou ler de complemento que até li com os meus filhos essa semana, Lucas 12, 49. Deixa eu achar aqui. Doze, 49, né? Jesus falou assim, eu vim às vezes trazer divisão à terra. Eu vim trazer divisão para que as pessoas conheçam realmente, eu não estou falando o contexto, mas é para falar o contexto, conheçam realmente quem realmente é cristão verdadeiro. Às vezes as famílias serão divididas. Jesus fala que às vezes vai ficar filho contra pai, pai contra mãe, nora contra sogra. Por quê? Porque você decidiu assumir uma posição de cristão verdadeiro. Tem muitas pessoas, que é o preço que a gente tem que pagar, que muitas pessoas não vão entender o nosso passo de tomar uma decisão de ser cristão verdadeiro. Às vezes dentro da sua própria família. É triste isso. Eu falo até que no começo que eu comecei a seguir Jesus, meus pais não entenderam. Não entenderam. Às vezes algumas coisas eles até não entendem a minha maneira de pensar hoje. Mas eles me respeitam, aceitam, incentivam o meu trabalho também. Mas de início eles não entenderam. E muitas vezes será assim com os cristãos verdadeiros. As pessoas não vão entender a decisão que você tomou. Mas mantenha firme, não desista. Não vai ser fácil. A gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. E isso não quer dizer deixar de amar outras pessoas. Mas tem outro texto que agora eu não estou achando aqui onde eu deixei. Diz assim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Nós precisamos deixar para trás os nossos desejos. Lembra que a gente fala que nós temos que morrer para a velha vida e ter uma vida nova? Não estou falando para você ficar 24 horas, vai na igreja todo dia, esqueceu da sua família, de maneira nenhuma, né? Fala que aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé. Mas nós precisamos tomar posições de sermos cristãos verdadeiros. E isso vai fazer bem para sua vida. Tomar posição. Existe um preço a pagar de deixar a velha vida e viver uma vida nova. Mas é a melhor vida que você pode viver. O melhor exemplo que você pode dar para os seus filhos, como mãe, para os seus amigos, como verdadeira amiga, é servir ao Senhor e mostrar para elas como é feliz a vida. É difícil? É estreito? É apertado? Existe renúncia sim, mas é o melhor caminho.
Que você possa meditar nessa palavra. Existe um preço a ser pago. E às vezes ele não vai custar barato. Mas Jesus entregou a própria vida por você. Ele veio aqui. O justo entregou a vida por nós, injustos, para morrer no nosso lugar. O que a gente pode dizer diante disso? Nada mais do que também entregar a nossa própria vida a Ele, em vida, servindo a Ele, buscando com gratidão. É isso que Deus espera de nós. Toma a sua cruz, deixa a vida velha para trás, toma a sua cruz. E Deus não nos dá fardo maior do que podemos suportar, que às vezes é pesado, mas Ele nos ajuda a carregar. Toma a sua cruz e segue Jesus. Vai valer a pena. A decisão mais importante da sua vida. E se você tá na dúvida aí, tá querendo olhar para trás, voltar para a velha vida, viver uma vida de qualquer jeito, vale a pena persistir. Procura ajuda, procura amigas. E aí no canal tem o WhatsApp da Amiga Bíblia. Se eu puder te ajudar em alguma coisa também, mantenha firme, mantenha a leitura da palavra, oração todos os dias. Busque o Senhor em primeiro lugar e Ele vai te fortalecer. Palavras duras, difíceis, mas precisam ser ditas, né? Deus nos capacite, nos ajude, ô Jesus. Um grande abraço para você, bem apertado. Curta, comenta, compartilha, manda esse vídeo para mais pessoas que faz sentido na sua vida. Coloque em prática o que você tem aprendido da palavra do Senhor. E até o próximo vídeo.